Senhor, nós colocamos mais uma vez esse tempo em Tuas preciosas mãos, pedindo que o Senhor mesmo, pelo Teu Espírito, possa nos conduzir a repartirmos do depósito que recebemos da parte do Senhor nesses dias. Pedimos a Sua ajuda para poder nossas almas aquietarem na presença do Senhor e o Senhor mesmo possa nos conduzir pelo Seu Santo Espírito, pelo Seu interesse e glória nesse tempo. Nos reunimos aqui, Senhor, no preciosíssimo nome do Teu Filho e pedimos que o Senhor nos conduza para a Sua glória, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, enfatizando mais uma vez daquilo que recebemos da parte do Senhor, daquilo que tocou especificamente o seu coração nesse tempo, a gente quer abrir aqui a reunião para que os irmãos e irmãs possam vir e ruminar daquilo que receberam da parte do Senhor. Então esse tempo agora está na mão do Senhor e daquilo que o Senhor colocou como depósito em nosso coração. Amém? O Senhor nos conduza. E lembrando que os avisos estão comigo. Posso chamar por nome, não? É brincadeira. Seu baixo na sua alta, não. Paz do Senhor, irmãs. Olha, irmãos, eu venho aqui agradecer a Deus, em primeiro lugar, e em segundo, os irmãos, a igreja que orou por mim. Eu fui para a conferência, foi uma bênção, viu? Graças a Deus, Deus é maravilhoso. Tudo para mim foi, ouvir a palavra, ouvir a fisionomia dos irmãos. Eu cheguei no segundo dia, acho que foi o ar-condicionado, que eu fiquei ruim, eu pensei que que era meu dia ali, eu disse aqui. Depois eu tive uma melhorazinha, eu disse, eu vou para casa. Pedi a Nete, disse a Nete, eu vou para casa hoje. Porque eu fiquei ruim, com o corpo todo doendo, a cabeça doendo, com a gripe que me apareceu rápido, sem tossir, mas aquele negócio assim, me sufocando. Aí eu disse, eu vou embora. Falei a Nete, ela disse, não, mãe, o que é isso? Eu vou falar com os irmãos. Eu falei, não falo nada não, que eu sei que eu tenho que ir para casa. Aí eu disse, você... Não tem jeito não, com frio, enrolada com a coxa que eu levei, que eu só levei uma coxa só, para forrar o colchão, e ele veio para não levar muita coisa. Aí me enrolei com aquela coxa quente e estava sentindo frio, o corpo todo tremendo por dentro. Aí eu disse, eu vou embora. A Nete, não vai não, amanhã não sei o que, eu disse, eu vou. Pode chamar um Uber que eu vou pagar o Uber. Eu estou com dinheiro aqui, eu vou pagar o Uber. Ela, peraí, saiu, entrou assim, quando a Nete voltou, eu melhorei, eu quero dizer, agradecer, eu vim aqui só dizer aos irmãos, agradecer a Deus, em primeiro lugar, que é tão maravilhoso, e quero dizer aos irmãos, não há coisa melhor do que servir a Deus. Pode colocar o problema, quando vier qualquer problema, irmão, coloque o Senhor em primeiro lugar, porque Deus é poderoso. Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos ajuda, Ele nos dá tudo aquilo que nós queremos, que é da vontade dEle. E quero dizer aos irmãos que agradeci pelos irmãos que oraram por mim, porque depois da oração, eu vi que foi a oração da igreja, que no outro de tarde já estava melhor. Aí desisti da viagem, fiquei um dia maravilhoso, sentindo a presença do Senhor, mas vendo que foi a igreja que orou. Quero dizer aos irmãos, muito obrigado, aos irmãos que orou, muito obrigado mesmo, agradeço de todo o coração, e agradeço a Deus em primeiro lugar, coloquei em primeiro lugar, já orei pelos irmãos, para Deus sustentar a igreja. Deus é maravilhoso, irmão. Deus é bom e muito obrigado, viu? Eu vim aqui só dizer isso aí, fico firme. Estou firme na palavra de Deus, graças a Deus. Ontem eu fiz 88 anos. Agradeço a Deus aí, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Jesus, por tudo. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. O Senhor, Ele sempre nos visita com um renovo, né? O Senhor é maravilhoso. E
eu entendo, né, a vinda do irmão César aqui como uma resposta do Senhor a nós. Eu não sei se Mito, Dedéu, né, está aqui, né? A gente ora constantemente lá no grupo pelos irmãos que estão passando, né, por problemas emocionais, acompanhados por psicólogos, psiquiatras, né? E eu creio, né, que foi uma resposta do Senhor para nós. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele sempre traz um renovo. E dentre de muitas coisas, né, que foi falado, que, né, nós ganhamos muita coisa, né? Uma das coisas que eu ali parei e fiquei e ajudou a acalmar meu coração, quando ele falou que uma das coisas, né, algumas coisas que desencadeiam a ansiedade. Ele falou limites, expectativas e outras coisas. Só que eu parei na expectativa, né, nem anotei os outros, né, porque ele perguntou assim, quem aqui está com expectativa de algo? E eu sou uma das pessoas que estou na expectativa de algo. Né? Eu tenho um processo na justiça e estou nessa expectativa. Né? Então, isso me ajudou a me aquietar. Então, são coisinhas, né? Limites. Às vezes a gente quer ir para onde talvez nossa situação financeira não permite, né? Então, ficamos frustrados. Né? E parece coisas significantes, mas não é. Limites, expectativa, dentre outras coisas. Eu parei na expectativa porque eu estou numa expectativa. Né? E isso ajudou a me acalmar meu coração. E também com relação a outro assunto, não espere por aquilo que Deus não te prometeu. Também isso para mim foi um despertar, foi um acalentar. Não esperar por aquilo que o Senhor não te prometeu. Com relação a Romeu também, dentre muitos assuntos que Romeu compartilhou, quando ele falou no dia anterior assim, amanhã nós vamos falar sobre as 7 igrejas. Aí eu parei assim, de novo. Que bom, porque eu gosto de ouvir falar sobre as 7 igrejas, né, irmãos? E ele já trouxe um pano de fundo diferente com relação a Éfeso, né, que a gente fica na perda do primeiro amor, Ele já trouxe outra coisa, acho que foi com relação à separação, né, que a gente esfria, a gente se separa do Senhor, né, Tiatira, que é frouxidão, a gente vai falar em idolatria, e muitas outras, né, as 7 igrejas. Então, talvez muitos de nós não estejamos querendo ouvir as mesmas coisas, mas aí a gente se reporta para aquela primeira palavra também que César deu no primeiro dia. Irmãos, por que é que nós não temos avançado? Tem alguma coisa de errada com as nossas vidas, né? E aí ele esmiuça, né, no seu compartilhar, né? Então, às vezes a gente não quer ouvir de novo, mas por que nós estamos ouvindo de novo? Graças ao Senhor, porque Ele nos renova, Ele nos desperta, né, irmãos? Mas eu fiquei feliz, sim, de ouvir falar novamente sobre as 7 igrejas. A graça e a paz, irmãos. Muito feliz pela rica oportunidade de estarmos aqui, né? A gente sabe que amanhã como essa, talvez nem todos, porque alguns já nasceram no Evangelho, mas muitos de nós, né, que não nascemos no Evangelho, uma manhã como essa de domingo, estarmos fazendo qualquer outra coisa, menos aqui adorando o nome do Senhor. E aprova o Senhor nos separar nessa manhã para ouvir a voz dEle, para ouvir Ele falar conosco, e criarmos essa expectativa mesmo, de não sairmos daqui e buscar isso da mesma forma que entramos. E uma frase que ganhou muito meu coração foi: pão inteiro não é comido, tem que partir. Então, aquele que ganhou seu pão, deve ter gente aqui querendo também, precisando até ouvir um pedacinho desse pão, né? E outra coisa que ganhou muito meu coração foi quando falou da muralha. Como a irmã já trouxe, só continuar. A questão de voltar ao mesmo assunto.
dar voltas. E aí em Josué, capítulo 6:15, no 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira, 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram um toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem. O Senhor lhes entregou a cidade. A cidade, contudo, e o que nela existe será consagrado ao Senhor para a destruição. Somente Raabe, né, e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados. Até aqui. E isso foi algo que gritou fortemente no meu coração, a questão de rodear a cidade. Mas só na 7ª vez houve o grito. E aquilo assim ganhou meu coração por 3 fatos. Primeiro, a questão do esforço físico. Não é só um esforço mental, o esforço físico de rodear aquela cidade, caminhar, andar. Então tem a parte do corpo também. É necessário esmurrar o corpo. A segunda, houve silêncio durante 6 vezes. Não houve grito. E eu fiquei, Senhor, quantas vezes, desde a primeira vez, eu começo a espernear e gritar, dizer que estou cansada, que está doendo. Aí eu tenho que andar tudo isso? Tudo isso eu tenho que subir, eu tenho que andar, eu tenho que fazer. Né? Então, o silêncio durante as 6 vezes foi só andar, só aquele esforço de andar. E, finalmente, vinha a hora de falar. É quando o Senhor manda. É quando o Senhor ordena. É a hora de falar. E a muralha caiu. Foi a 4ª que eu acabei notando aqui. A 4ª. Então, sim, vai ter um momento, sim, de chegar o avanço, de parar ali daquele esforço, da dor, de falar e vir, né? Porque nós servimos a um Deus vitorioso e muitas vezes nas minhas caminhadas, nas minhas circunstâncias, eu acabo tirando o alvo disso, que é o final, a vitória, e colocando só no esforço, só no que eu tenho que ficar aguentando calada, só na dor, só na expectativa da hora de gritar, finalmente eu vou poder falar, mas acabo tirando o alvo principal, que é o avanço, aquela muralha, né? A vitória. Então foi isso que eu ganhei, irmãos. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Se houve um ponto, né, que ganhou meu coração, na verdade, é um paralelo entre o que o nosso irmão César ele compartilhou e o que o nosso irmão Romeu também compartilhou. Primeiramente, quando o nosso irmão César ele diz sobre a questão do nosso coração, né, que o problema está no nosso coração. O problema está naquilo, como o nosso coração está, para receber a palavra de Deus. E um outro ponto é sobre a centralidade, a supremacia e a primazia de Cristo. Meus irmãos, nosso coração ele é enganoso. Então isso ganhou muito o meu coração, porque a própria palavra de Deus diz que se amarmos mais os nossos pais, a nossa mãe, os nossos filhos, mais do que o Senhor, nós não somos dignos dele. Então, isso é algo que eu tenho meditado bastante, né? Porque o nosso irmão Romeu, ele diz que a nossa ocupação, o assunto eterno, há um assunto eterno, que é o assunto da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, isso eu pude ganhar bastante. Amém, meus irmãos. Paz, irmãos.
dentre as coisas que me chamaram a atenção na conferência, eu queria destacar uma palavra do irmão Romeu, que é sobre um versículo que eu não tinha entendido até aquele momento, né? Eu lia e disse, o que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui? Que é o versículo que está em João, capítulo 12, versículos 23 e 24, que diz assim: Jesus respondeu: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Em verdade lhes digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Eu fiquei muito tempo pensando nessa passagem. Por que o Senhor Jesus ele usou a passagem do grão de trigo? O que o grão de trigo tem a ver? O que estava falando, né? E graças a Deus o Senhor, através do irmão Romeu, respondeu essa necessidade, né? Que eu tinha de entender esse versículo, né? E me fazer entender esse versículo também me fez perceber que esse versículo tinha muito mais a ver comigo do que eu pensava, né? Eu achava que era algo muito distante da minha realidade, mas ele falou algo muito interessante, né? O irmão Romeu, que é o seguinte, ele disse assim: irmãos, quem não morrer fica só. E aí ele citou a questão das afeições naturais, que é algo que me chamou muita atenção, né? Que nossas afeições naturais criam panelinhas, nos separam de outros irmãos, nos impedem de caminhar, muitas vezes. Muitas vezes a gente usa essas afeições naturais como motivos para se afastar do Senhor, né? Quantos irmãos nós não conhecemos que hoje não reúne mais por causa de brigas, por causa de fofocas, né? Porque se sentiam sozinhos no meio do corpo de Cristo, né? Não se sentiam amados. E aí, quando o irmão trouxe essa questão do se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Me chamou muita atenção essa questão do morrer, né? Do morrer constantemente, morrer quando alguém diz algo que você não gostou, morrer quando muitas vezes, né, você está passando pelo local, o irmão não dá a paz a você, mas muitas vezes você não sabe como está o dia daquele irmão, você não sabe se aquele irmão acordou bem, se aquele irmão teve uma boa semana, né? E aí aquele irmão não te deu a paz e aí você fica brigado com o irmão, né? E muitas vezes a pessoa não está de bom humor, não está emocionalmente da maneira adequada. São muitas as questões. Mas que o Senhor nos ensine a morrer, né? Todos os dias, morrer no meio do corpo, né? Para que a vida que está em nós possa se manifestar e nós crescermos juntos como irmãos. Amém. Graças e paz, irmãos. Uma frase que me ganhou muito, né, e me tocou, foi que o irmão Romeu compartilhou. Creio que foi a primeira mensagem dele, que a única coisa capaz de transformar o caráter de um homem e de uma mulher é a contemplação da pessoa de Cristo, né? E ele falou teve esse sentimento de compartilhar a necessidade de voltar, né, à centralidade. Porque no meio do caminho nós nos perdemos olhando para muitas outras coisas, né? E é uma tendência nossa, algo nos toca, vamos dizer assim, semanalmente, né? Que é quando a gente vem à reunião e a gente olha os símbolos no partir do pão, a gente toca nessa obra e isso a gente contempla, né? Isso nos toca. Mas não apenas isso, né? A gente não deve ficar. Esse, vamos dizer assim, é o passo inicial. A gente contemplar porque nós fomos salvos e o Senhor abriu um novo vivo caminho. Ele até falou de uma janela, né, que se abre. O Senhor abriu essa janela celestial para nós. E daí agora a gente passa a contemplar
as virtudes de Cristo. Não apenas essa obra. Essa obra foi com um objetivo. Essa obra, ela abriu os nossos olhos, o véu se rasgou, as escamas dos nossos olhos caíram, para a gente contemplar aquilo que Cristo é. E o quanto tempo nós temos tirado do nosso dia, né, para que a gente possa realmente quietar na presença do Senhor e perceber quem Ele é, né? O Deus de misericórdia, mas as suas virtudes, né, por meio do Espírito Santo. E a palavra fala que nós somos transformados, né, de glória em glória. Então, o Senhor já vinha até antes da conferência falado aos nossos corações. Eu e a Risalva, a gente estava desfrutando de um livro que fala muito sobre isso, sobre contemplação. E o Senhor confirmou essa palavra na conferência. Louvado seja o Senhor. Mas, meus irmãos, algo que me tocou profundamente nessa conferência foi o falar do irmão César Cornélia e o grau de desnudamento que ele teve, de desprendimento, de se expor como uma pessoa fraca, como uma pessoa que tem problemas. Ele não se apresentou como um super cristão, aquele que não tem problemas, que está sempre conseguindo trilhar o caminho. Interessante que ele colocou que o Espírito Santo tocou a ele. Ele foi partilhar a palavra em um congresso de jovens, e no meio dos engradados o Espírito disse: pegue um papel e anote 5 coisas que eu quero te colocar. E aí o Espírito disse: você está com problemas com sexo, problemas com dinheiro, mentira, brabeza com os filhos e não está tomando tempo de ler a palavra. E aí o irmão César, que ele ficou uma verdadeira jornada evitando ser confrontado com o problema e confessar para a esposa, né, a situação. E aí o Espírito trouxe várias situações para poder confrontar esse irmão, né? Primeiro, segundo ele disse, teve uma ocasião que ele estava numa reunião e o tecladista, eu acho, estava tocando o teclado e parou de tocar o teclado e disse: olha, tem alguém com pensamento de morte aqui. Vem aqui na frente para orar. E que o irmão César, ele disse que afundou na cadeira, gelou, e aí ficou ali parado e ele não se moveu. E interessante, o Espírito tinha dito a uma irmã que estava atrás que era ele que estava com o espírito de morte. E nessa assembleia, César era um dos líderes, presbítero. Depois o irmão César disse que esteve na casa de um irmão e que o irmão sonhou que eles estavam numa batalha, brigando e tal, e que o irmão César morria, e que ele via a bala entrando na boca. E César gelou, o irmão César, segundo ele conta, ele gelou com essa declaração do irmão. Depois, o Espírito trouxe uma outra situação, que era uma anomalia que o filho dele teve, quando era pequenininho, e que essa anomalia, ele conseguiu ser curado da anomalia, e que, de repente, do nada, a doença voltou. E aí, quando a doença voltou, que o menino ficou em estado grave, aí foi que o irmão César, ele disse: sou eu, Senhor, sou eu. E aí chamou o irmão para fazer a oração sobre o menino, que era filho dele, e o problema desapareceu. E ele disse que daí em diante ele tomou a atitude de se abrir e conversar com a esposa sobre o problema. Ó, irmãos, eu achei muito rico isso. Um irmão se apresentar perante os outros, não é lançando confete sobre o nosso irmão, não. É se apresentar para nós ali
para uma plateia daquela, como uma pessoa fraca, como uma pessoa que comete erros, e dizer, tive problema com isso, tive problema com essa área, tive problema com essa área. E ali, meus irmãos, eu me identifiquei, eu disse, poxa, realmente, é isso que nós precisamos ouvir. E essa confrontação que o Espírito faz, eu achei muito interessante isso. Ele colocando como o Espírito foi confrontando ele com o problema que ele tinha nele mesmo. Então, nós não podemos fugir disso. O Espírito vai nos confrontar, foi isso que eu ganhei. Que se você estiver numa situação de mentira, se você estiver numa situação com dinheiro, numa situação com a esposa, mesmo que você não abra para os irmãos, o Espírito vai te confrontar, até que a situação seja resolvida, irmãos. Foi o que eu pude ganhar nessa. Bem, irmãos, Jesus é o Senhor. Eu só tive 2 dias lá na conferência, mas os 2 dias que eu pude estar lá foi tremendo. E no dia que eu fui, o irmão estava no segundo dia falando do assunto de paternidade e de filiação. Então esse foi um assunto que ganhou meu coração. Ele falou dos 5 pais: o pai Adão, o pai da fé, o pai da mentira, o pai terreno e o pai celestial. E a falta que a humanidade tem dessa questão da paternidade, da filiação, é uma falta que todo homem tem, sim, até conhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o Pai Celestial. Que é Ele que preenche todas as faltas que o homem tem com relação à filiação, com relação a essa paternidade, a falta que todo homem tem com relação à paternidade. E eu queria só ler com os irmãos o Evangelho de João 8. E queria compartilhar com os irmãos apenas com relação ao Pai Celestial. Para a gente, graças a Deus, o Pai Eterno, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, nos alcançou e Ele nos preenche plenamente. Esse Pai Celestial preenche todas as faltas que o homem tem, que o pai da fé, o pai Adão, o pai da mentira, o pai terreno não vai conseguir suprir. Apenas o Pai Celestial nos preenche plenamente essas faltas. E ele abordou esse ponto falando desse 5º Pai tremendo e maravilhoso. Ele falou assim que a gente precisa permanecer no Pai Celestial. Na carreira, se a gente tirar os olhos desse Pai Celestial, a falta ainda virá. E quando essa falta vem a angústia, vem a tristeza, vem a depressão. A falta produz isso nos nossos corações. Se a gente vacilar, se a gente tirar os olhos do Senhor, que a gente vai sempre querer buscar aquela referência de pai e que nós não tivemos. Por isso, quando a gente tira o olho do Senhor, a tendência é a gente se abater. E ele disse que a gente precisa permanecer com os nossos olhos na pessoa do Senhor, porque senão vem as crises, né? E aí ele leu 5 versículos do capítulo de João que fala realmente dessa verdade, e colocou 3 situações para a gente estar colocando diante do Senhor. Confessar as nossas verdades, que a gente é cheio de verdade, né? E ele pediu para a gente confessar ao Senhor as nossas verdades e olhar para Jesus nessa perspectiva do Pai Celestial e orar, irmãos, e orar, porque ele queria ler com os irmãos o versículo 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, diante das nossas verdades, diante das nossas
que nós somos cheios de verdade, a gente possa se aproximar do Senhor e nos colocar diante dele, porque se a gente conhecer a verdade, que é a própria pessoa do Senhor, o Senhor ele vai nos libertar dessa falta que o ser humano tem quando tira os olhos do Senhor com relação à paternidade, né? E o outro versículo, ele é o versículo 36, portanto, se o Filho os libertar, você, de fato, serão livres. E o que ele enfatizou aqui, é que ele falou assim, portanto, se o Filho, filiação, ele poderia ter colocado, ele mencionou, poderia ter falado, se o Espírito libertar, se Deus libertar, mas ele falou, como está aqui enfatizado na palavra, falou o Filho, no papel de filiação. Se o Filho os libertar, você de fato será livre. E por que ele abordou o Filho, irmãos? Porque no versículo 38 ele fala, eu estou dizendo o que vi na presença do Pai. O Filho viu na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram. E vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Fico por aqui, mas eu sei que tem muito mais para falar com relação a essa questão da paternidade, da filiação. Não sou nenhum estudioso, mas tem irmão entre nós que se dedica à palavra, tem irmãos entre nós que têm dedicado tempo à psicologia. E quando você mistura o conhecimento aplicando com a palavra, como o nosso irmão César, ele tem trazido muito conhecimento que o Senhor deu esse dom a ele da questão da humanidade, de cuidado do ser humano. Ele tem aplicado isso para a palavra. Isso é de grande ajuda para nós. E tem irmãos aqui entre nós, irmãs, que têm essa profissão, que têm se dedicado à profissão, têm se dedicado à palavra, que pode falar com muito mais propriedade com relação a esse assunto. Mas Jesus Cristo é o Senhor. A graça e a paz seja Jesus Cristo. O aquele. Eleva meus olhos para o monte, de onde vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquejará. Eis que não tosquejará, nem dormirá, o guarda de Israel. Irmão, eu quero agradecer a Deus. Eu sempre peço a Deus, o Espírito Santo me dê força para chegar aqui na frente. Eu só quero agradecer a Deus as misericórdias que Ele tem sido conosco. O que Ele tem feito na minha vida, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E sempre eu quero chegar aqui na frente, mas Deus, o Espírito Santo me dá a tua força. Irmão, eu quero agradecer a Deus as misericórdias que Ele tem tido comigo. Até do ônibus eu já caí. Eu sei que o Senhor colocou um colchão para me parar. Eu estava descendo a Topic, eu fui fazer física, quando eu voltei, eu e uma criatura, uma senhora também, uma jovem, descendo o ônibus, foi andando conosco. Aí quando eu ia descendo também, o carro arrastou com a gente. E ali eu vi que Deus colocou aquele colchão para me guardar. O apóstolo teve o quê? Eu disse, Jesus colocou um colchão para me aparar. Que eu caí como se fosse um saco de batata, assim. Aí eu levantei, uma moça veio, me deu um copo de água, andei, fui para o ponto. Acho que peguei o ônibus e fui para casa. Eu vi a misericórdia de Deus na minha vida. Porque quanta gente cai do ônibus, se acaba, né? Mas Deus teve cuidado de mim, de nós, né? Eu vim sentindo uma dor nesse braço aqui, mas foi da queda. Coisa que não posso nem... E eu vou dizer a vocês, o meu salmo é 40. O Senhor me tirou do esgoto. Coisas terríveis eu passei.
Vivi 35 anos casada, e depois o marido tomou nojo de mim, começou a botar defeito, e jogou para uma criatura, e essa criatura enganou ele, várias pessoas, né? Várias pessoas ela botou no colchão. E Deus me segurando. Você não vai morrer, você é minha. Você não vai morrer não, porque você é minha. Tantas coisas que eu tenho para falar, meu Deus. Se eu for falar minha vida, 2 dias não dá para contar. Eu só quero agradecer, em nome de Jesus, amém. Vem, Clarinha. Venha, meu amor, pra ti aqui. Graça e paz. Amém. Repita aí, Graça e paz. Amém. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salve. No 3, ó. Lâmpada para os meus pés é a Agora, antes do louvor, vou dar chance para os pais, tá? Oh, glória.
louvor, os irmãos que souberem podem nos ajudar. Fisicamente do meu lado. É uma coisa que eu posso tocar, que eu posso ler, que eu posso viver. É a pessoa de Deus, é a responsável do meu lado. Para tudo nessa vida, a gente procura uma razão. E as respostas estão na Bíblia. A Bíblia é uma lâmpada. E ela traz esperança para mim. Eu espero que ela traga para você. Desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas de tua lei. Como são felizes os que seguem os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, pra não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas de tua lei. Como são felizes os que seguem os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, pra não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Paz, irmãos. Mais um pouquinho da vossa paciência, amém? Essa turminha de 9 a 12, e só falando para os irmãos que o Senhor também ministrou ao coração deles, nesses dias lá de conferência, e graças ao Senhor, irmão, muitos deles aprenderam a recitar de Gênesis, Apocalipse. Esse versículo que foi batido nesses dias, muitos deles não apenas memorizaram, eles entenderam realmente o real significado da palavra do Senhor, e graças a Deus pelo que tem sido plantado no coração dessas crianças. Nós temos que realmente continuar orando para que o Senhor avance na vida de cada um deles. Nós conversamos um pouco lá embaixo e encorajamos eles a ruminarem também aquilo que eles ganharam. Então, cada um deles aqui, dentro das suas limitações, vão falar em poucas frases
aquilo que Deus ministrou ao coração deles. Amém? Hannah. Graça e paz, irmãos. Me chamou muita atenção quando eu estava lá na conferência a obediência e a perseverança de Daniel ao Senhor. Ele poderia comer das melhores coisas da mesa do rei, oferecida aos deuses, mas ele preferiu comer água e legumes. E essa é a nossa vida. A gente tem que, mesmo que o diabo tente puxar a gente até ele, com a mesa de todas aquelas coisas que parecem boas, mas lá no fundo elas são ruins. E a gente tem que sempre ficar ligado no Senhor e ter os ouvidos sensíveis para ouvir Ele. Porque às vezes Ele quer falar com a gente, mas a gente não ouve por causa que a gente está conversando ali com o irmão. A gente está mexendo no celular quando não era para mexer. E isso, não que seja errado, só que diz na Bíblia que a gente tem que ter tempo para tudo. E quando o irmão estiver pregando aqui, a gente tem que... esse é o tempo da gente ficar ligado ali no Senhor. Oi? Não, você vai lá para o final. Vem. Quer falar não? Graça e paz, irmãos. Eu absorvi e aprendi que, mesmo a gente tendo dificuldades e passando por momentos difíceis, a gente tem que continuar firme em Deus. Graça e paz, irmãos. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, ofereceu comidas oferecidas ao deles para Daniel, mas Daniel recusou. Porque a gente só deve adorar o único Deus, o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Graça e paz, irmãos. Nesses dias da conferência, a gente aprendeu sobre Daniel. E o que eu absorvi foi que nos momentos, mesmo que sejam impossíveis da gente estar orando, a gente tem que acreditar no Senhor, ter fé. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Nessa conferência, eu aprendi que mesmo Daniel, sendo fiel a Deus, ele não comeu a comida dos deuses e escolheu água e alface. Amém. A graça e a paz, irmãos. Nessa conferência, eu aprendi que mesmo o mundo oferecendo coisas boas, coisas melhores do mundo, nós devemos adorar só a Deus, porque Deus que é tudo na nossa vida. Amém. Graça e paz, irmãos. O que eu ganhei na conferência foi que Daniel, quando ele foi levado para a Babilônia, teve que ter muita fé para conseguir suportar longe da família deles. Também, né, quando Nabucodonosor ofereceu a mesa cheia de coisas do mundo, como a gente tem várias amizades do mundo aqui que oferecem certas coisas para a gente tem que rejeitar igual Daniel e ter fé também. Quando Nabucodonosor teve o sonho dele, Daniel pediu para Deus interpretar para ele. Entendi, foi isso. Glória. Graça e paz, irmãos. O que eu acabei aprendendo sobre a conferência, sobre o assunto de Daniel, foi que a gente tem que ter muita fé no Senhor, tem que ter perseverança, pois em meio às adversidades que Daniel teve
Nabucodonosor oferecendo coisas, tudo do bom e do melhor, ele continuou servindo a Deus e não desacreditou no que ele acreditava. Paz, nessa conferência eu aprendi sobre perseverar em momentos difíceis. Na história de Daniel, ele e os amigos dele foram tirados da própria terra e levados para um lugar completamente desconhecido. E tinha aquela tentação da mesa do rei, né? Cheia de várias iguarias. Nesse momento, a fé fica mais fraca, porque você começa a duvidar. Por que eu estou aqui? Sabe? Mas Daniel teve a fé e perseverou, confiou no Senhor, para resistir a qualquer tentação. E preferiu não se contaminar com aquela mesa que ele sabia que era oferecida aos deuses pagãos. Foi isso aí. Graça e paz, meus irmãos. Eu vou falar o que eu entendi lá na conferência. Eu entendi que a gente tem que perseverar e acreditar no nosso Deus. Não podemos se desviar pelos caminhos maus. E a gente tem que lembrar que o único Deus é o nosso Deus verdadeiro. Graça e paz, irmãos. Eu aprendi na conferência que, apesar de Nabucodonosor ter oferecido várias comidas que poderia ter tirado o foco de Daniel do Senhor, Daniel não aceitou e continuou olhando para Jesus e dizendo que Ele é o único Salvador das nossas vidas. Mais? Agora acabou. Paz, irmãos. Vim trazer um pouquinho do meu peixinho, né? Que todos nós ganhamos, né? A conferência. E, assim, a conferência foi para mim, né? Eu estou dizendo para mim. Mas eu sei que foi um pouquinho para cada. Mas, especificamente no domingo, o irmão falou direcionado para mim. Os irmãos sabem da luta que eu vim passando nesse período, né? E assim, o Senhor foi tão bom comigo nessa conferência, mais uma vez. Eu perguntei aos irmãos da liderança até se tinha comentado alguma coisa com o irmão, porque ele foi tão direto assim, né? E objetivo dentro das minhas necessidades. Do que eu ficava questionando a Deus. Questionando assim, não é... Eu perguntava a Deus, Senhor, por que isso? Por que eu estou vivendo isso? Por que aconteceu isso? Isso. E assim, o Senhor foi bem claro comigo lá, né? No domingo, o irmão falou especificamente por cada ponto que eu havia questionado a Deus. Primeiro, eu ficava dizendo, Senhor, meu filho está sem pai. E o Senhor respondeu para mim que ele tem um pai. Um pai que vai cuidar dele eternamente. E o Senhor, minha filha, nessa condição. E aí o Senhor, até isso o Senhor respondeu. Que toda questão judicial ele há de julgar. Tudo, irmão, que eu perguntava a Deus, o Senhor respondeu. Através do irmão César. Assim, sabe, eu ganhei muito. E assim, eu fiquei bem feliz. Depois eu cheguei para ele, conversei com ele. Pouco tempo, né, porque ficava muita gente em cima dele assim. E eu falei para ele, irmão, em lágrimas, né, claro. Passando por uma perda, estou passando por um luto. Aí ele falou para mim, minha irmã, de quanto tempo? Eu falei, 6 meses. E aí ele virou para mim e disse, meu Deus, é muito pouco tempo. Aí eu disse, o Senhor está me sustentando. Aí peguei e falei para ele, né, da situação toda e que a gente vem passando por um processo, né, muito difícil, das crises de ansiedade que eu estava tendo, né, devido a esse processo que eu venho passando. Ele falando para mim que é normal isso,
que, se necessário, procurasse uma ajuda, né? E assim, às vezes a gente tem um bloqueio, um certo bloqueio em relação a essas ajudas, né? Mas assim, o Senhor tem me mostrado que Ele colocou as pessoas aí capacitadas para nos ajudar, né? Então, tudo no seu tempo. Mas assim, eu peguei e falei para ele pregou, eu vou orar por você. Eu não vou esquecer do seu nome, Anete. Falou assim, aí. E Simon, falou assim, o nome de Simon. Aí eu disse, amém. Ele disse, não, mas eu vou orar por você agora. O Senhor está mandando orar agora. Aí botou a mão na minha cabeça. E aí ele orou. A oração dele foi essa. Senhor, abra os olhos de Anete. Abra os olhos de Anete. Guarde o coração de Simon. Guarde Anete. Falou assim. E assim, depois daquela oração que ele fez, irmãos, ó, e das palavras que eu ouvi na conferência direcionada a mim nesse dia específico, que foi no domingo à noite, meu coração ficou assim, mais tranquilo em relação a tudo que eu vim passando. O Senhor me deu uma paz, assim, uma certeza de que está tudo bem, que vai ficar tudo bem. Que Ele está cuidando de mim, que Ele está cuidando de Simon, que Ele está cuidando de Clarinha. E que não precisa eu me preocupar, porque eu estava muito preocupada. Você sabe que é um filho seu chegar para você e dizer assim, mamãe, papai está no jardim do Senhor. Porque eu contei para ele dessa forma, né? De uma forma lúdica. Papai está no jardim do Senhor. E quando Jesus levar você, eu vou ter que ser adotado? Irmão, naquele momento ali, para mim, eu desabei, sabe? Sabe o que é meu coração ficar cortado, partido, lacerado? Eu respirei fundo, pedi ao Senhor graça, porque eu vim pedindo sempre. Para o Senhor me direcionar, me dizer como eu deveria agir, né? Em relação a tudo isso. E o Senhor foi tão bom comigo, que Simon entende tudo que se passa, sabe? Tudo que se passa, ele entende. Ele pegou... Ele disse, meu filho, o Senhor não vai fazer isso, não. Seu pai, ele está num lugar melhor que aqui. Ele tem esse entendimento que o pai está num lugar maravilhoso, que está com o Senhor, que ele está bem. Sabe? Ele tem esse entendimento. Se você perguntar para ele, conversar com ele fala. E meu pai está num lugar bem, está melhor do que eu, e isso, fala tudo. Então, assim, eu fiquei feliz, assim, com o cuidado do Senhor comigo, específico comigo, sabe? Eu sei que teve muitos irmãos que disseram assim, ó, a palavra foi para você. Foi para você, justamente no domingo mesmo, sabe? Mas assim, eu estava junto de Ailton, eu dizia, Ailton, a palavra é para mim. Aí, sabe, essa palavra é para mim, Ailton. E eu orava, chorava, esse alado, meu Senhor. O Senhor está falando comigo, tudo, irmão, até a questão do falecimento de Éder, o Senhor falou comigo. Que ele fechou os olhos e quando abriu, viu o Senhor. Até isso o Senhor me deu uma paz, assim. Sabe, o irmão falou isso lá, eu disse, Senhor, até isso o Senhor está falando comigo. Fiquei regozijada com o cuidado do Senhor. E só agradecer, né? Eu falei para ele que a igreja aqui cuida de mim, irmão. A igreja aqui cuida de mim, os irmãos estão me apacentando, me ajudam em tudo que eu preciso. E o Senhor, né? Que tem cuidado, assim, especificamente de mim. E amém, irmão, viu? Jesus é o Senhor. Eu só tenho que agradecer a Ele pelo cuidado. Teve uma coisa também interessante que ele falou sobre Jaime até que tocou aqui, né? 5 pontos, né? Os 5 pecados que ele cometia, né? A gente às vezes comete, cai nisso também. Essa semana aconteceu uma coisa interessante comigo. Uma colega minha de trabalho pediu, Nete, você pode comprar um Elastec para mim? Aí eu disse, posso, eu vou para casa, eu passo lá na lojinha e compro, vou levar Simon para a escola. Aí ela, tá bom. Só que no outro dia não ia ter aula. Aí eu disse assim, ó, eu vou deixar para comprar na vinda da escola. E aí eu entrego ela amanhã, que fica melhor. Não ia ter aula, aí você vai entregar amanhã, que é melhor. Aí tá bom. Fui para a escola, levei Simon, quando eu voltei, acabei esquecendo de comprar o Elastec. Eu disse, e agora? O que eu vou dizer a ela? E só lembrei no caminho da escola. Que eu lembrei no caminho da escola, eu disse assim, e agora o que é que eu vou dizer para essa pessoa, para a criatura? Meu Deus do céu. Vou dizer para ela o quê? Digo para ela que eu deixei em casa e esqueci. Aí eu me lembrei do que o irmão falou. Que ele tocou nesse assunto, né? Que às vezes ele disse, deu até um exemplo dele, que teve um livro que ele pegou emprestado do irmão, o irmão pediu, e aí ele disse, vou dizer para ele que eu esqueci em cima da mesa.
E a gente às vezes cai numa mentirinha, né? Não existe mentirinha nem mentirão, não. Mentira é mentira e pronto. Pecado é pecado, acabou. Né? A Delma sempre falava isso. Não existe pecadinho nem pecado, não existe pecado. E pronto. Então, assim, as palavras do irmão foram bem esclarecedoras. Eu acho que foi bem assim, né? Nítida, fácil de entender, falando de tudo que a gente precisa, que a gente tem passado, vivenciado, né? Então, amém. Jesus é o Senhor. Não aguenta, tem que vir, né? Graça e paz, irmãos. Bom, eu queria aqui mesmo falar de um episódio que aconteceu lá, né? E agradecer ao Senhor pelo livramento. Foi o alagamento do local. Quando estávamos ali, depois da reunião, os irmãos ficaram ali louvando. De repente, começou a alagar todo aquele local. Começou a chover, alagou. E um livramento muito grande, porque os jovens adolescentes começaram a pegar os instrumentos ligados ainda, né? Na tomada. E o Senhor nos guardou ali, irmãos. E por isso que todo aquele, né, remanejar para a plataforma. E para mim foi constrangedor, né? Porque a gente não está acostumado a estar ali, em evidência, mas quem estava em evidência foi o Senhor e a sua palavra. Então, a conferência para mim foi muito boa, muito rica. Sempre é bom a gente ter essas oportunidades que a gente tem de estar juntos, porque é tempo de fortalecer-nos para os dias vindouros, né? Cada dia é uma batalha, cada dia é uma luta, porque a igreja está aqui nessa batalha, guerra e edificação. Cada um sabe a batalha que enfrenta diariamente. E nós precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, servindo ao Senhor. Não nos esquecendo da sua palavra, lendo ela diariamente, orando, buscando a face do Senhor. E uma palavra que me chama muita atenção, e eu compartilhei também, que foi o tema de contagem, é o arrependimento. É o restaurar o altar, irmão. Se a gente passar por cima dessas coisas básicas, como que vamos crescer no Senhor? E como o Senhor fala, né? O irmão mesmo falou, se o problema não está nos líderes, não está... Outra coisa que ele falou, onde? No Evangelho, pode estar em nosso coração. E essa é uma oportunidade para cada um de nós pedir ao Senhor para sondar o coração, porque às vezes, irmão, a gente pratica coisas e nós acabamos vivendo na mentira. Nós acabamos nos convencendo de coisas erradas e vivendo nelas. E aí eu me arrependi, eu pedi perdão ao Senhor. Não confessou. Então, restaurar o altar. Sem altar, não podemos avançar. Eu sei que confessar é difícil. Nenhum de nós gosta de tirar roupa, ficar pelados, né? Mas confessar é justamente isso. O velho homem, se nos despojar do velho homem e nos revestir do novo em Cristo. Nosso Pai, meu Pai, é o Senhor Jesus. Nosso Pai é o Senhor, mas nós sabemos que existe outro Pai. Então não vamos agradar o pai da mentira, o pai do engano, né? Vamos agradar o nosso Senhor. Nos despindo, irmãos, de nós mesmos. Nos despindo, dói, não é fácil. Realmente há um divisor de águas na nossa vida. Então, não podemos resistir ao falar do Espírito Santo. Sermos tolos, simplesmente o Senhor está falando conosco e a gente está, não, isso aqui não consigo, isso aqui não. Tem que falar, tem que se arrepender, tem que ter um divisor de águas na nossa vida, tem que ter coisas da juventude, coisas da nossa infância, da nossa, os primeiros caminhar com o Senhor. Muitas vezes ali nós desagradamos o Senhor e nós fomos avançando. Mas tem um divisor de água, tem que acontecer.
Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor guie seu povo, nos ajude a estar juntos, fortalecidos na graça, na força do seu poder, mas verdadeiros. O amor é na verdade. Meu irmão, louvado seja o Senhor. Amém. Paz, irmãos, bom dia. A frase que ficou marcada em mim e rodeando a minha mente durante todo o restante da conferência foi a frase de Romeu: se não há cinzas, não há poesia. Eu podia fazer uma pergunta para os irmãos aqui, mas é quase que óbvio. Quem não passa por lutas? Eu acho que a pergunta deveria ser: quem tem mais lutas? Quantas lutas cada um daqui tem? Porque se existe algo unânime na vida de cada um nós passamos por dificuldades. Mas se não há cinzas, não há poesia. Mas um ponto sobre essa poesia aqui é que essa escrita acontece pelas nossas mãos. A escrita é pelo meu corpo. O trabalhar foi aqui dentro, mas o Senhor usa o meu corpo. A poesia, a carga desse tipo literário é que expressa emoções. O Senhor usa o meu corpo e usa as minhas emoções no momento do resultado dessas cinzas. Então aqui a gente também pode ter um ensinamento da parte do Senhor, meus irmãos. A alma não está no lugar de ser anulada, porque o Senhor fez a alma, mas ela tomou um lugar que não é dela. Ela precisa ser quebrantada, ser trabalhada, dirigida pelo Espírito. Mas a alma possui uma função. O jeitinho de cada um de vocês aqui é por causa da personalidade de vocês, que se dá por causa da característica da alma de cada um. Então, a libertação dessa alma é justamente que vai fazer com que o nosso cano, o tubo, que o fluido do Espírito Santo vai acontecer, ocorra. Quanto mais entulhados na nossa alma, mais difícil vai ser a vida do Espírito sair para trabalhar em nós. Então, esse olhar, esse cuidado para as nossas marcas, para as dificuldades da nossa história, para tudo aquilo que a gente sabe, as dificuldades que a gente tem, isso precisa ser levado aos pés do nosso Pai perfeito, para que Ele venha, gere cura, trabalhe e a gente flua, para que o Espírito seja visto. Perceba, não é você. Muito pelo contrário, muitas vezes quando a gente está rodeado e governado pela nossa alma, aí sim que nós somos vistos. Mas uma vez trabalhados pelo Senhor, o Senhor passa a ser visto. Por quê? Porque agora eu tenho uma alma colocada no seu lugar, saciada, consolada, limitada, repreendida, governada pelo Espírito. Mas ela ainda está ali, mas ela não toma a direção. Ela escuta o que o mestre está falando, e ela se submete. Então, que a gente possa entender isso. E nós precisamos, meus irmãos, existem marcas que a gente nem sabe de onde veio, e veio. Só a carga de curiosidade dos irmãos, a forma que uma mãe cuida do seu bebê, deixa marcas naquela pessoa, por toda a vida. De uma área que a gente não tem acesso, mas está aqui, ó. Quando o bebê chora, e ele não tem o seu cuidado ali, vai ter um momento que ele para de chorar. Sabe por quê? Porque ninguém veio. E a gente pode levar isso para a nossa vida. Por que chorar aos pés do Senhor? Por que pedir se ninguém vem? Se eu não escuto, se eu não vejo, se minha circunstância não muda. E às vezes a gente nem sabe. Então a gente precisa ter esse olhar também para as nossas condições, para as marcas que a gente carrega. Não para ficar nelas, mas levar no Senhor, para que a cura aconteça e a fluidez do Espírito ocorra na nossa vida. Amém, irmãos? Só vou terminar essa frase aqui. Não adianta palavras vazias, mas a crise, sofrimento pela cruz, precisa acontecer para que a vida seja vista. Amém. Graça e paz, irmãos. É assim, cada um pegou sua porção, né? E graças a Deus que o Senhor sempre fala conosco. Uma coisa que o irmão César falou, que ganhou muito o meu coração. E o Senhor fala com a gente de diversas formas, né? E assim ele falou o sentimento que a gente tem que ter de pertencimento e aceitação. Quando a gente tem essa realidade
dentro do nosso espírito, que está enxertado na nossa alma, a gente não vai buscar isso em outros lugares, né? Quer seja na escola, quer seja no ambiente de trabalho, quer seja no meio dos vizinhos. Se a gente sabe quem nós pertencemos e quem nos aceitou, porque nós somos aceitos no Pai, né? Essa verdade, quando é colocada em nós, a gente vive de forma diferente. Porque só através do Espírito que a gente vai ver essa realidade em Cristo, né? E isso me chamou muita atenção, que o Senhor nos ajude. E uma coisa aqui também que o irmão César compartilhou, falando sobre os pais, né? Se a gente olhar para o nosso pai terreno é falho, como nós somos também. Mas o Senhor nos deu o modelo de pai perfeito, que é o Senhor, que está no céu, que está vendo todas as coisas. E isso que, se a gente olhar para o nosso pai terreno, a tendência é a gente copiar aquilo que ele fez conosco. Mesmo no nosso subconsciente, a gente acaba copiando. Mesmo que a gente diga assim, eu não vou copiar. Acaba a gente fazendo isso. Mas quando olhamos para o Senhor, o nosso Pai Celeste, nós vemos o Pai perfeito que Ele é. O Pai tremendo, cheio de amor. Naquilo que você não teve com o amor do seu pai terreno, porque muitas vezes pode acontecer que ele não teve aquilo. Que você aprendeu e tem aprendido em Cristo. E quando a gente abre os nossos olhos pelo Espírito, a gente não vai ter raiva do nosso pai terreno, naquilo que a gente não teve. Né? A gente vai ver que nós somos completos em Deus, porque Ele nos enche, nos completa com o amor dEle. E isso me ganhou muito, porque assim, se a gente for olhar, cada um de nós, a nossa história, a gente sempre tem algo para falar dos nossos pais. Mas temos que ver no Senhor que eles não tiveram encontro com o Senhor. Né? Aqueles que não teve, e aqueles que teve, não se permitiram ser quebrantados pelo Espírito e ser ensinados pelo Espírito. Né? E quando a gente olha para o Senhor, a gente vê o quanto nós somos amados. Eu não sei se os irmãos têm essa experiência, porque eu tenho em casa, de todo dia chegar em casa, me olhar no espelho, seja a qualquer horário, e eu pego, olho para o espelho e falo, Senhor, muito obrigado, porque eu sou linda, sou amada no Senhor. Faça esse exercício, que você vai ver o quanto mais você vai falando, mais você vai sentindo que você é amada pelo Senhor, né? E que o Senhor nos ajude. Foi isso que eu ganhei, irmãos. Graça e paz, irmãos. É sempre um desafio muito grande estar aqui na frente. Mas eu peço que o Senhor me substitua e me dê graça para falar da forma como Ele deseja e que tudo seja para a glória dEle mesmo. Em 2 Timóteo 2:21, o Senhor fala, assim, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Esse versículo, ele mostra que Deus, Ele deseja nos usar como vasos para a sua glória e Ele nos prepara e nos santifica para sermos úteis no reino. Já tem muitos anos que eu venho orando ao Senhor, pedindo que Ele me mostrasse seu propósito em minha vida, para me direcionar, que Ele avançasse em mim. E Ele foi me dando alguns sonhos, eu não entendia bem no começo, mas eles eram tão detalhados e eu acabava anotando eles. E eu acho que todos os irmãos lembram quando o irmão César, na sexta-feira de manhã, ele falou, o Senhor, Ele não pula fases, Ele não é o MEC. E eu orei muito tempo pedindo cura e libertação, orava para que o Senhor me aprofundasse e me desenvolvesse na fé. E, irmãos, eu vi aplicado na minha vida tudo que César falou naquela sexta-feira de manhã. Quando houve arrependimento, confissão, arrependimento, tristeza e vergonha. Então, Senhor, pela sua misericórdia, me permitiu avançar nele. Em Jeremias 29:13,
Senhor fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Essa é uma das declarações mais lindas da palavra sobre o desejo de Deus ser encontrado por nós. Ele não está escondido para sempre, Ele quer se revelar. Mas há uma condição, um coração inteiro, sincero, entregue, sem amarras. Nesse ano de 2025, o Senhor me deu interpretação de 2 sonhos que eu tive, um deles no ano passado e o outro em 2020. O de 2020, que ficou marcado, é que eu estava em um engarrafamento muito grande e eu precisava chegar no meu destino. Começou a chover torrencialmente, o engarrafamento piorou, estava um caos absoluto, muito barulho, muitas pessoas. Eu saltei do carro que eu estava dirigindo, deixei ele na pista e caminhei em direção ao meu destino. A água quase chegava em meus joelhos e de longe eu avistei a casa que eu deveria ir. Ela ficava do lado de uma ladeira muito íngreme e eu comecei a subir, muito cansada. Quando eu cheguei, eu cumprimentei a dona da casa e pedi um copo d'água. Sentei-me em uma cadeira de madeira e uma menina de uns 7 anos, muito magrinha, veio atrás de mim e eu a coloquei no colo e vi um filhote de flamingo ao meu lado e achei ele apaixonante e coloquei também em meu colo. A interpretação que eu tive por parte do Senhor desse sonho, a parte do caminho no caos, o engarrafamento, a chuva e o abandono do carro, é que eu estava dirigindo, conduzindo a minha própria vida, a minha jornada. O engarrafamento e a chuva, eles representam obstáculos, pressões externas, barulho, desordem. E mesmo assim eu tomo uma decisão que é de deixar o carro e seguir a pé. Isso mostra que eu escolhi obedecer ao chamado, mesmo quando o caminho ficou impraticável com recursos normais. A água nos joelhos aponta para a dificuldade crescente, cansaço, e ainda assim eu continuo. A mensagem que me veio é que o meu destino é mais importante do que o conforto. Eu já não estava mais presa. Eu estava disposta a abandonar o carro que eu estava dirigindo para alcançar o que é eterno. A casa no alto da ladeira e o copo d'água representa refúgio, missão, o lugar do meu chamado. Eu chego cansada e peço água. Isso significa que eu também preciso ser cuidada. A menina magrinha, o filhote de flamingo. Essa é a cena. É o coração do sonho. Eu, exausta, cansada, recebo 2 presenças. Uma criança e um animal, que é símbolo de leveza e beleza. E eu os acolho em meu colo e ofereço carinho, abrigo e amor. A menina representa vidas reais, frágeis, marcadas, pequenas. E o filhote representa o cuidado e a beleza que ainda está em formação. Essa cena tem um peso profético. Ela diz: mesmo exausta, mesmo sem recursos, eu me assentarei e abrirei o colo, porque o meu chamado é ser abrigo, é ser lugar de restauração, e que Deus estará comigo na subida, na água e no colo. O segundo sonho, nesse sonho, eu estava em um oceano e um golfinho cheio de cicatrizes me abraçava. Depois, eu carreguei Julinho em meu colo, porque ele também queria abraçar o golfinho. E eu subia para pegá-lo e descia para o oceano de novo.
Quando o acesso chegava em determinada profundidade, o golfinho ele se aproximava, ia para a vertical, para que a gente pudesse abraçar ele. Quando o Senhor me deu a interpretação desse sonho, Ele também me deu o versículo de Ezequiel 47:5, que diz: e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nado. O Senhor me mostrou um oceano, e nele eu fui abraçada por um golfinho, símbolo de crianças feridas, de vidas marcadas, que desejavam ser amadas. E em meu colo, Julinho, meu filho, descia comigo às profundezas para também abraçar aquele ser que representava não só a dor, mas também a cura. Na visão, quanto mais eu descia, mais o golfinho vinha ao meu encontro, se erguendo na vertical e se oferecendo ao abraço. Era como se o céu dissesse: na profundidade eu liberarei os encontros. Quanto mais fundo você mergulhar, mais eu farei eles virem até você. O Senhor me disse claramente, irmãos: eu desejo que você mergulhe nas águas mais profundas do meu espírito. E quando você alcançar a profundidade que eu determinei, eu farei vir até você aqueles que precisam ser abraçados no corpo, na alma e no espírito. O abraço será a ponte da cura. E desde então, mesmo em meio às lutas e às investidas do inimigo, para frustrar os planos do Senhor na minha vida, eu permaneço mergulhando pela misericórdia de Cristo. Ele colocou em mim um desejo de corresponder. E eu sei que Ele mesmo suscitará em mim o realizar da obra, porque eu não me vejo competente para nada. Na segunda-feira, que antecedeu a conferência, eu estava no escritório, trabalhando, e eu tive uma mastite muito severa, que me deixou com uma febre de 39,8, taquicardia com batimentos em repouso de 144 BPM, uma dor de cabeça insuportável. Nesse mesmo dia, o Senhor me deu uma visão muito clara. Ele falou em meu coração algumas palavras que correspondiam completamente com aquilo que Ele tinha me feito ver. E eu vi, irmãos, uma sinergia tão grande daquilo que eu pude receber na conferência com esses acontecimentos. Mas em tudo há, porém, um inimigo que se levanta para tentar impedir que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Um dos fatos mais sérios sobre a existência humana é que todos nós temos um inimigo sobrenatural. E o seu objetivo é usar tanto a dor quanto o prazer para nos tornar cegos, tolos e miseráveis eternamente. Ele é o nosso adversário que anda ao derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Nós precisamos estar atentos, pois muitas coisas acontecem em nossa vida física que tem cunho espiritual. E o irmão César também falou sobre isso. Matias, os irmãos sabem, eu louvo ao Senhor pela vida dos irmãos. Intercederam pelo meu filho. Matias, ele teve uma virose. Quando ele estava se recuperando, o Julinho pegou essa virose, evoluiu para uma otite, entrou com antibiótico. Depois, Matias pegou a virose de novo, que evoluiu para uma bronquiolite. Ele teve internado. Os médicos recomendaram ele ir para UTI. Mas a igreja estava clamando. E o Senhor ouviu. E não permitiu que ele fosse para UTI.
Nós voltamos para casa, o tratamento foi continuado em casa. Ele ainda está em tratamento, mas graças ao Senhor já está praticamente curado. Para a glória de Deus. E o inimigo, ele é persistente em seu propósito de roubar, matar e destruir. Mas nós precisamos ser ainda mais perseverantes em viver a vida que vence, deixando para trás tudo aquilo que nos impede de avançar em Cristo, como o irmão César falou na conferência. É tempo de arrancar aquilo que paralisa a gente de prosseguir no chamado do Senhor para nós. Temos que combater o bom combate da fé, e isso exige de nós uma postura firme e constante. Eu tenho conversado com algumas irmãs, tenho refletido bastante, Tazinha, inclusive, falou um pouco sobre isso. A gente tem visto muito sofrimento na vida de muita gente. E eu penso que o sofrimento permitido pelo Senhor tão frequentemente na vida de todos nós é um sinal também de que o final dos tempos está próximo. A criação inteira proclama a glória de Deus. Nós, seres humanos, fomos criados para adorar o Criador, viver para a sua glória e desfrutar dele. No entanto, nossa essência de adoradores muitas vezes se desvia. Adoramos coisas, adoramos pessoas, adoramos desejos e não ao Senhor. O sofrimento muitas vezes é um instrumento pelo qual nós somos trazidos de volta à adoração verdadeira. Na dor, nós somos levados a buscar o Senhor de forma mais profunda e real. Eu lembro de Jó, que depois de todo o sofrimento, ele pode dizer: meus olhos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Deus é soberano. Nada escapa do seu controle, e ainda que Ele permita que passemos por momentos de dor, sua vontade, ela permanece boa, perfeita e agradável. Mesmo no sofrimento, somos chamados a ver o Senhor, a conhecê-lo cada vez mais, até o dia de sua volta. Para finalizar, eu queria citar 1 Coríntios 12:12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também a respeito a Cristo, para que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um é honrado, todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Irmãos, eu amo você. Agradeço muito aos irmãos a intercessão pela minha família. Muito obrigada.